iremos fazer esse sapatinho. Ele é unissex, você pode trocar a cor, fazer amarelinho, rosa, outro tom de verde, azul, todo marrom, com esse apliquezinho de ursinho na ponta. Para meninas, você pode também colocar um lacinho, depois eu vou mostrar as dicas para decorar, tá? Mas nós iremos começar pela sola, essa solinha aqui. Eu peguei um esquema da internet, depois eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá? De tamanhos para a gente iniciar. De 0 a 3 meses, a gente começa com 12 correntinhas. De 3 a 6 meses, 14 correntinhas. E de 6 a 9, 16 correntinhas. Esse é um esquema. Eu pedi para medir o pé do meu sobrinho, que tá com 4 meses agora, e deu certinho esse aqui de 3 a 6 meses. Ele tá com 10 centímetros e um pouquinho, então é o tamanhinho que vai ficar o nosso sapatinho, tá? Tem variações, né? Isso é de pessoa para pessoa, né? Para os bebês também. Mas me acompanhe no esquema que você já vai entender como construir esse fofinho aqui. Vamos iniciar a solinha do sapato com 14 correntinhas, fazendo aquele nó corrediço. É uma laçadinha, né? Do fio. Puxa o fiozinho aqui. E ele se ajusta. Então, são 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora iremos fazer 12 pontos baixos. A gente vai pular esse primeiro pontinho, vamos inserir a agulha só na alcinha de lá, puxa o fio e fazer 12 pontos. 1, 2. Essa receita vai estar o esquema em gráfico aqui embaixo e a receita escrita para quem prefere, tá? Mas eu sugiro você aprender a utilizar das duas formas. 2, 3, 4, 5, 6. Só pegando a alcinha de trás lá. 7, 11 e 12. No último ponto, nós iremos fazer um aumento triplo. Serão 3 pontos baixos no mesmo ponto. 1, 2 e 3. Vejam que eu já tô trazendo esse fio do início pra gente tecer junto, ele já faz o acabamento. Ó, ele já faz a voltinha aqui também. Feito isso, serão mais 13 pontos baixos. Nós iremos construir esses 13 pontos baixos pegando a alcinha que a gente não utilizou nessa primeira parte dos pontos da correntinha aqui. Então, vamos usar o outro lado da correntinha. Vou deixar a ponta desse fio no meio, vamos tecer junto para fazer o acabamento. E vou inserir a agulha nessa parte da correntinha. Deixa eu acertar aqui que escapou um fio. Aqui. 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Tenho cuidado para não pegar o ponto da frente, é só essa alcinha aqui. Eu acabei pegando os dois juntos. 8, 9, 10, 11. Ó,
Peguei junto de novo. É só uma alcinha. 11, 12. E o último pontinho, 13. Nossa primeira carreira vai ficar dessa forma. A gente vai trabalhar ela oval agora. Na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento já no primeiro ponto, pegando essas duas alcinhas. Continuamos trabalhando com ponto baixo, tá? Nessa carreira, nesse momento aqui. Um, dois. Aqui foi nosso primeiro aumento, agora vamos fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 10 e 11. Os próximos 3 pontos trabalharemos com aumento dentro deles, então serão 2 pontos em cada ponto de base. Então, aqui eu fiz o primeiro aumento, o segundo, sempre pegando 2 pontos dentro, e o terceiro. E faço mais 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 10 e 11. E nos próximos 3 pontos, iremos fazer novamente 3 aumentos, inserindo 2 pontos dentro de cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos nossa segunda carreira pronta. A terceira carreira pede 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora iremos fazer 3 meio pontos altos. A gente laça o fio, insere a agulha, laça novamente e tira os 3 juntos. 1, 2 e 3. Fizemos 3 meio pontos altos. Ele já sobe um pouquinho aqui. Agora serão 3 pontos altos. Laça o fio, insere a agulha, puxa, tira 2 e mais 2. Mais uma vez. Insere a agulha, tira 2 e mais 2. São 3 pontos. Então, o terceiro ponto, ele já vai ficando nesse formatinho aqui. Ele já vai crescendo, dando a largurinha para o pé aqui na frente. O calcanhar é mais estreito, né? A frente do pé é mais larguinha. Iremos fazer agora 6 aumentos. Nos próximos 6 pontos, 2 pontos em cada ponto de base. Então, eu costumo contar da seguinte forma. 6 vezes 2, 12. Então, eu conto na sequencial. 1, insiro novamente que eu aumento 2, 2, próximo 3, e o aumento 4, o próximo 5, e o aumento 6, o próximo 7, e o aumento 8, e o aumento 8, 9
E o aumento 10. E o último aumento 11 e 12. Ele ficou nesse formatinho aqui. Agora iremos repetir 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vamos fazer agora 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim. E agora, nos próximos 5 pontos, iremos fazer aumento. Serão mais 10 pontos que iremos trabalhar nesse final de carreira aqui. Então, como eu falei, eu faço 1, 2, 2. No próximo, outro aumento 3 e 4, 5 e o aumento 6, 7 e o aumento 8, 9 e o último aumento 10. Essa daqui é a nossa terceira carreirinha. Então, já vai dando o formato da solinha. Agora, na quarta carreira, iremos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Serão agora 6 aumentos em ponto alto, nos próximos 6 pontos. Então, 1, 2, 3, e o aumento 4, 9 e o aumento 10, e o último aumento 11 e 12. Mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 meio ponto alto. Meio ponto alto. Então, a gente insere e tira os 3 juntos. 1, 2 e 3. 6 pontos baixos. 1, 5 e 6.
um aumento triplo. Vamos fazer 3 pontos no mesmo ponto. 2 e 3. E mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E finalizamos a solinha. Eu vou cortar esse fio e arrematar. Cortei o fio. Eu puxo ele assim. Aí, com a agulha de tapeceiro, eu insiro no próximo ponto para ele ficar invisível. Eu pulo esse aqui e vou pro próximo. Aqui, ó. Faço assim e entro com o fio por cima. E ajusto o ponto para ele ficar igualzinho o ponto que a gente tava trabalhando com agulha de crochê. Fica bem certinho aqui no final. Esse fiozinho você pode passar aqui por dentro para arrematar. Não corte nunca ele curtinho, tá? Eu uso aqui a própria trama. Uns 10 pontinhos eu trabalhei aqui. E posso daí sim cortar esse fiozinho. Aquele primeiro fio que a gente trabalhou também a carreira inteira conduzindo, também pode cortar, porque ele já tá bem arrematado por dentro. E aqui está a nossa solinha. Ficou prontinho. Eu deixo essa parte do avesso para dentro e essa parte que a gente trabalhou do direito para a parte de baixo, para fora, para ela ficar aparecendo dessa forma aqui. Agora iremos construir a lateral do sapatinho. Vou trabalhar com esse verde água. Vamos iniciar com uma correntinha. Nós vamos pegar aqui atrás na partezinha do calcanhar. Lembrando que essa parte aqui, que é o avesso, eu vou deixar para dentro. Então, nós vamos trabalhar com a parte do direito para fora. Eu vou inserir a agulha por entre os pontos. Vou pegar aqui na haste do ponto e vou puxar. E faço uma correntinha. A finalização dos pontos aqui, ó, esse pontinho ele vai ficar aparente. Ele faz o ângulo de 90 graus aqui, quando a gente pega entre as hastes, tá? Então, vamos trabalhar em toda a volta, sempre pegando entre os pontos na haste e fazendo ponto baixo. 1. Depois eu arremato esse fio. Olha, 2. É entre um ponto e o outro. 3. E vou fazer esse processo até encerrar toda a volta. Eu vou adiantar essa parte e já retorno para a gente fazer a segunda carreira. Antes de terminar, eu voltei para mostrar como é que vai ficar o detalhe da solinha. Como a gente está inserindo a agulha por entre os pontinhos, ele faz esse efeito, tipo de pesponto aqui embaixo. Ele já dá um efeito bem bonitinho, uma decoração, como se fosse costurado, né, na solinha. Finalizado aqui o último ponto baixo. Essa correntinha que a gente subiu, a gente fecha com ponto baixíssimo, a carreira. Deixa eu pegar aqui. Ponto baixíssimo. E vou subir 2 correntes, 1, 2, e fazer pontos altos, pegando o ponto de base em toda a volta.
Ponto alto, laço o fio, insere, tira 2 e 2. Vou fazer isso até chegar aqui no final. Novamente fecho com ponto baixíssimo aqui na última correntinha. Vou subir 2 correntinhas, 1, 2. E agora nessa carreira nós iremos começar as diminuições, tá? Para fazer o peito do pé aqui, a montagem do peito do pé. Então serão 18 pontos altos, 1, 2, 3, 16, 17 e 18. E iremos fazer 9 diminuições. Como faremos as diminuições em ponto alto? Eu laço o fio, insiro a agulha no próximo ponto, laço o fio novamente, fico com 3. Tiro 2 e deixo um de espera na agulha. Novamente, laço o fio, insiro no próximo ponto, tiro 2. E fecho os 3 pontos juntos. Vou repetir. Insiro a agulha, tiro 2, insiro a agulha no próximo, lacei antes, né? Tiro 2. Fico com 3. Aqui eu já tenho 2 diminuições. Eu vou repetir esse processo 9 vezes. São 9 diminuições que a gente precisa aqui nesse ponto do sapatinho. 3. 4. 3, daí sim, fecho. 8. E a última diminuição. 9. E fecho os 3 juntos. Ele já vai começar a diminuir essa carreira. Agora, para terminar essa carreira aqui, além das 9 diminuições, nós iremos fazer mais 17 pontos altos. Lembrando de fechar no final ali com um ponto baixíssimo. Vou terminar essa carreira, já retorno. Fecho com ponto baixíssimo. Na próxima carreira, iremos fazer 2 correntes, 14 pontos altos, 9 diminuições, mais 12 pontos altos. E fecha com ponto baixíssimo. Eu vou adiantar essa parte para a gente fazer a outra. Só um detalhe, agora nós iremos fazer mais 9 diminuições. Quando a gente faz diminuição, esse ponto fica um pouquinho mais aberto. Conseguem perceber? Tentem puxar ele um pouquinho mais, para ele ficar um pouco mais fechado, que senão ele vai esgaçar muito. E ele dá diferença depois na montagem. Então, aqui eu tenho 1 e a diminuição. E puxo os 3 juntos. Ó, deixa ele mais apertado, tá? Cuida com essa tensão no momento da diminuição. Aqui eu tô fazendo agora a segunda diminuição dessa carreira. Ó, apertando um pouquinho mais, tá? Aí ele fica mais fechadinho, senão ele vai ficar esgaçado aqui. E continua até o final da carreira. Percebam que aqui a gente já tem até o formato de uma sapatilha. Se for para menina, pode parar nessa carreira mesmo. Ela já vai fazendo a pontinha aqui do pé, tá? Ela ficou mais baixinha, bem bonitinha. Mas, como a gente está fazendo um sapatinho para fazer a aplicação aqui na frente, nós vamos subir mais uma carreira. Novamente, trabalhando com 2 correntes, e nessa carreira nós iremos fazer 12 pontos altos, 7 diminuições e mais 9 pontos altos. Lembrando de sempre apertar um pouquinho o ponto quando fizer a diminuição, para ele ficar com os pontos um pouquinho menor aqui. Finalizando aqui a carreira 5, agora iremos fechar com ponto baixíssimo. E fazer 10 pontos baixíssimos. Cuida para não apertar muito esse ponto, porque a tendência dele é encolher. É só um ponto de acabamento, tá? Que dá uma estrutura no final
aqui dos pontos altos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10. Agora, iremos fazer 4 diminuições, mas utilizando o ponto baixo. Vamos inserir a agulha, puxo o fio, novamente no próximo ponto, puxo o fio, fico com 3 e tiro os 3 juntos. Esse é o ponto baixo, sem fazer essa laçada. Então, fiz o primeiro, 1, e no próximo 2, tenho 3. Fiz a segunda diminuição em ponto baixo. Mais 1, no próximo, fico com 3. Terceira diminuição. E mais uma diminuição. 4 vezes essa sequência de pontos baixos. Em diminuição, né? Que daí ela fecha bem aqui o peito do pé. E agora mais 9 pontos baixíssimos. Ponto baixíssimo é só laçar o fio e passar no que estava na agulha. 2 e 9. Também vou cortar essa linha. Com a agulha de tapeceiro, eu tiro esse assim, esse último ponto, com a agulha de tapeceiro. Eu insiro no próximo ponto, puxo até formar o tamanho do ponto como a gente estava crochetando e insiro por cima. Olha, fica o acabamento perfeitinho aqui. Como se tivesse, a gente não consegue ver o início e o fim. E esse fiozinho a gente vem aqui por dentro e arremata. Tá? Passa algumas vezes, pode dar um nozinho. Só vai arrematando. Eu caminhei aqui uns 4, 5 pontos, tá? Essa parte aqui já tá arrematada, pode cortar o fio. E o início também, com a agulha de tapeceiro, você arremata por entre os pontos que a gente crochetou aqui na base. Passando só por entre os pontos, ele vai ficar no avesso, é o mesmo tom, não vai aparecer do outro lado aqui, tá? E pode também cortar o fio. O sapatinho em si já está pronto. Aqui, se for para a menina, pode parar nessa forma aqui, desse formato, e pode aplicar umas florzinhas em cima. Ó. Já fica um sapatinho bem feminino. Mas eu vou ensinar a cabecinha desse ursinho que tá muito fofinho. Volto a utilizar o fio que eu fiz o solado aqui, eu tô usando marrom. Fazer um anel mágico. Faço aquela laçada para construir o meu anel mágico. Esse aqui a gente não conta como ponto. Vou subir 2 correntes, 1, 2, e fazer 11 pontos baixos nessa base do anel mágico aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11. Lembrando que aquelas 2 correntes a gente já vai contar como o primeiro ponto. Então, eu tenho um total de 12 pontos aqui em cima desse anel mágico. Posso fechar puxando aquele fiozinho inicial. Faço um ponto baixíssimo na correntinha, na última correntinha que a gente iniciou o ponto aqui. E temos a primeira carreira.
Vou subir novamente 2 correntinhas e fazer um aumento em cada ponto de base. Esse ponto aqui eu já vou contar como primeiro ponto alto, então estou fazendo o primeiro aumento. Tenho aqui 12. Nós vamos totalizar 24 nesse círculo. Aqui, ó. Próximo ponto, mais um aumento. Sempre em ponto alto, 1 e 2. E até fechar essa carreira. Vai totalizar 24 pontos. Eu vou adiantar, já retorno. Aqui tenho 21, 22 e meu último aumento, 23 e 24. Fecho com ponto baixíssimo para unir o início do nosso círculo. Posso fechar bem esse anel mágico aqui, pode puxar bem, para ele ficar bem fechadinho. Contorno da cabeça a gente já tem. Finalizado a nossa última volta, agora nós vamos começar a construir a orelha do nosso ursinho. Como é que iremos fazer? Vou laçar o fio, pulo esse próximo ponto, como se fosse o ponto sequencial que a gente iria trabalhar se continuasse, e pego no segundo, e laço e fecho esse ponto alto. Eu vou fazer 6 pontos altos dentro desse mesmo ponto. Então, a gente fez o primeiro, 2, 3, 4, 5, e 6, sempre inserindo a agulha no mesmo ponto de base. Já faz o formatinho. Vamos pular o próximo, ó, a gente trabalhou nesse ponto aqui, vamos pular o próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo para fechar a orelhinha. Primeira orelhinha já está formada. Vou andar 2 pontos baixíssimos para frente, 1 e 2. Vou laçar o fio, pular o próximo ponto e inserir a agulha no ponto sequencial. Vou ficar com 3 e fechar esse ponto alto. Essa aqui é o início da segunda orelhinha. Vamos repetir o processo fazendo 6 pontos altos dentro dessa orelha. 2, sempre pegando o mesmo ponto de base. 3, 4, 5 e 6. Finalizado esse ponto, o último ponto, eu pulo o ponto da sequência e vou para o próximo e faço um ponto baixíssimo para fixar essa orelhinha. Temos as 2 orelhinhas construídas. Agora eu faço ponto baixíssimo em volta de toda a cabecinha do meu ursinho para dar esse acabamento. 11. E esse último ponto, a gente vai fazer aquele acabamento. Seriam 11 pontos baixíssimos. Eu abro esse meu último ponto para fazer o acabamento. Com a agulha de tapeçaria, eu insiro no próximo ponto por dentro e por cima do ponto anterior. E tá pronta a cabecinha do nosso urso. Agora, nós vamos fazer o focinho. Esse fio a gente pode jogar aqui para trás e arrematar, ou deixar até um fio mais comprido para costura, tá? Não lembrei dessa parte, mas pode deixar ele mais compridinho. Como eu cortei curtinho, vou arrematar, dando um nozinho com o início do meu anel mágico aqui. O focinho nós iremos fazer com o fio cru. Eu peguei também, eu troquei para agulha 2, tá? Para ele ficar com um ponto mais justinho. Vou fazer um nó corrediço e começar com 3 correntes.
uma, duas e três. E vou fazer mais duas correntes para dar a altura do meu ponto alto. Uma e duas. Vou fazer 2 pontos altos, pegando aqui a nossa última corrente. Um e dois. E na primeira correntinha, eu vou inserir 6 pontos altos nesse mesmo vão, para ele fazer esse efeito da curva aqui. Um, dois, sempre no mesmo ponto de base, ele é a primeira correntinha. Dois, três, quatro, cinco e seis. Vejo que ela já faz a curva aqui do ovalzinho do focinho. Vou fazer agora 2 pontos baixos, 2 pontos altos, desculpa, 1 e 2, pegando a alcinha que sobrou da nossa correntinha de início. E mais 5 pontos altos dentro do último ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. E o sexto ponto, a gente vai contar aquelas primeiras correntinhas que a gente trabalhou. Vou fechar com ponto baixíssimo. E posso cortar o meu fio um pouquinho mais comprido para a gente fixar ele depois na carinha do ursinho. Já venho com a minha agulha de tapeceira e já faço o acabamento aqui do último ponto. Mesmo esquema. Vou pro próximo ponto e insiro por cima no último ponto que a gente trabalhou. E deixo esse fio mais comprido pra gente fixar. Agora a gente vai colocar o focinho no local desejado aqui. Esse início aqui, esse fio, a gente também já pode jogar ele lá pra trás, que daí já é a primeira fixação. Ó, deixa essa ponta lá atrás em espera. Vou centralizar aqui na base da cabeça e costurar em toda a volta. Faço isso em toda a volta. Eu pego sempre o ponto, eu faço aqui na haste do ponto anterior, que dele fica um detalhe bonito, já fixa e não sobra nenhum espacinho sem costurar. Vou finalizar toda a volta, já retorno para mostrar como é que nós vamos fazer esse bordado em preto. Eu peguei o fio preto, pode usar um fio de bordado, se desejar. Mas eu peguei um fio preto, o próprio amigurumi, e separei 2 fios. Cortei um tanto com agulha de tapeceiro. Eu vou pegar uma mais fina, só para não esgaçar aqui os pontos. Nós vamos fazer o bordado. Eu inicio na parte de trás. Faço um nozinho para ele, pro início aqui. Depois a gente arremata esses fios todos que ficam atrás da carinha aqui, que eles não vão aparecer. Ó, faço só um nozinho para ele não correr a hora que a gente estiver bordando. Eu tenho 3 pontinhos aqui que ficou aqui em cima. Eu venho no primeiro pontinho
vou fazer o formato do triângulo que eu quero. Aqui, pulo 2. Vou descer até o início ali da nossa correntinha. E já faço aqui para baixo esse detalhezinho da boquinha dele. Eu passo a agulha por dentro desse risquinho que a gente bordou, para eu formar já fazer o formato aqui já do triângulo, olha. Daí a gente sabe aonde que a gente vai bordar. E agora eu só vou preenchendo um pontinho do lado do outro. Vou acertando com a própria agulha, ele vai assentando. Bordo e vou acertando onde que eu quero que esse fio fique. Eu vou diminuindo aqui o tamanho do ponto. E vou fazer o último pontinho. Eu gosto sempre de passar um reto depois que eu bordei, para marcar bem o contorno dele. Isso é opcional, né? Cada um tem o seu jeito de bordar. E vou pro outro lado, faço a mesma coisa. E já saio aqui no nosso marrom para fazer o olhinho. Tudo com o mesmo fio. Que eu acerto para os dois. Como é bordado à mão, tem um pouco de diferença de um para o outro, tá? Ó, aqui eu fiz ele um pouco menor. Depois eu acerto, aumento um pouquinho esse, que é mais fácil eu aumentar esse do que diminuir esse. E agora eu vou fazer o olhinho. Eu saí nesse ponto logo em cima aqui do focinho e vou fazer uns 4, 5 pontos no mesmo lugar, ó. Ele já vai dando o volume, sai no mesmo lugar ali, ó, dando o volume do olho. Feito isso, vou pro próximo olhinho, tento alinhar onde que eu fiz o outro. Ó, e repito novamente umas 4, 5 vezes, para os dois olhinhos ficarem com o mesmo tamanho. Pode haver pequenas diferenças, imperfeições, isso é normal, tá? Como é um trabalho 100% artesanal, a mesma receita que a gente faz pode ter alteração a cada dia. Só vou assentando. Feito isso, arremato todos esses fios aqui atrás, posso fazer um nozinho unindo todos eles, para não ter perigo de escapar, e corto o excesso. E por hoje é isto. Não esqueça de dar o seu joinha se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe. Te espero na próxima quarta-feira às 20 horas com novas receitas e dicas. Beijos!